Imagina só, a sala do trono do homem mais poderoso da Terra. E o que se ouve é silêncio. Um silêncio que era, na verdade, um mau presságio. Ninguém ali sabia, mas a resposta que todos procuravam não estava no poder, e sim numa cela de prisão esquecida. É aqui que a nossa história de hoje começa. Vamos fazer uma viagem no tempo. Tente se imaginar em outro lugar, em outra época. Sinta a areia quente sobre os pés e o sol forte lá no alto. Bem-vindos ao Egito há mais de 3.000 anos. Bem no coração do deserto, se erguia um império que parecia desafiar a própria eternidade. Um lugar de poder, de muito mistério e de uma grandeza que a gente mal consegue imaginar. Uma terra de contrastes. De um lado, o deserto sem fim. Do outro, uma vida que brotava abundante. E o coração desse império não era feito de pedra, mas de água. O rio Nilo, a força que tornava o impossível possível. Monumentos ao poder, à eternidade. Verdadeiros guardiões dos segredos dos deuses e dos reis. E no centro de tudo isso, acima de todos os mortais, estava ele, o soberano. Pensa bem, a vontade dele era incontestável. Era o homem mais poderoso do mundo. Mas, naquele dia específico, até mesmo esse poder todo encontrou seu limite. O faraó estava inquieto. A cena era a seguinte: a sala do trono estava lotada. Cercado por colunas gigantes de mármore e ouro, o faraó buscava desesperadamente uma resposta que, pelo visto, ninguém tinha. Toda a sabedoria do Egito estava ali, reunida. Sacerdotes, magos, estudiosos, os maiores cérebros do império, todos eles ali, de pé, aguardando em reverência. Um silêncio pesado, constrangedor. O motivo? O rei tinha tido 2 sonhos muito estranhos na noite anterior e ninguém, absolutamente ninguém, conseguia interpretá-los. O conhecimento de um império inteiro se calava diante do mistério. Os rostos dos seus sábios não mostravam nada, apenas o vazio. E a pergunta pairava no ar, pesada e sem resposta. O que se faz quando os especialistas falham? E foi nesse exato momento de tensão que uma voz se ergueu. Mas não era a voz de um mago ou de um sacerdote. Era de alguém que servia ao rei bem de perto. Uma memória, há muito esquecida, estava prestes a vir à tona. O copeiro real se curva. E, de repente, uma lembrança surge com tudo na sua mente. Uma lembrança de um tempo sombrio na prisão e de um homem com um dom extraordinário. E a lembrança é nítida. O copeiro conta sobre um prisioneiro hebreu, José, e sobre a precisão assustadora das suas interpretações. Para um, ele previu a liberdade. Para o outro, a morte. E aconteceu exatamente como ele disse. Assustadoramente exato. E aqui, gente, tem um ponto crucial. O talento, a verdadeira sabedoria, às vezes pode ser encontrado nos lugares mais inesperados. Não nos palácios, mas numa cela esquecida. Uma lição poderosa sobre onde o verdadeiro valor pode estar escondido. Um prisioneiro, um escravo hebreu, a lógica diria para ignorar, mas o desespero era muito maior que o preconceito. Se a sabedoria do palácio falhou, talvez a resposta estivesse na prisão. Ele não pensa 2 vezes e dá a ordem: tragam esse homem. E agora a cena muda completamente. A gente sai do luxo da sala do trono e desce para a escuridão da masmorra. Para José, era só mais uma manhã, igual a todas as outras. Mal sabia ele que o destino estava em movimento. De repente, passos no corredor. Mas não são os passos da rotina. São passos apressados, determinados. Em seguida, o som de chaves girando na fechadura. Um barulho que normalmente não significava muita coisa, mas hoje soava diferente. A luz invade a escuridão. Os guardas não trazem comida. Eles o chamam pelo nome. Um nome que talvez nem ele mesmo se lembrasse de ouvir em voz alta há muito tempo. As palavras ficam ali, pairando no ar, quase impossíveis de acreditar. O faraó? Por quê? O que o homem mais poderoso do mundo poderia querer com um prisioneiro esquecido? E enquanto José é levado pelos corredores, sem entender absolutamente nada do que está acontecendo, a história do Egito se prepara para uma virada monumental. E o que acontece a seguir? Bom, isso será revelado no nosso próximo encontro.